experiência que eu tenho é que se tu faz só consultoria, embora tu tenha cases para citar, que não são aqueles dos livros, então, por exemplo, eu e o Dr. Emir, que está lá na outra sala, nós trabalhamos com Data Science. E, sinceramente, gente, quando eu ouço palestra de Data Science ou de Analytics, que os caras começam a falar de Amazon, Netflix, Uber, eu caio fora, porque eu não aguento mais. Aquilo ali o cara está papagaiando coisas que eu já vi num livro. Eu preciso que ele cite os cases dele, as soluções das quais ele ajudou de verdade, participou empiricamente, né, para reforçar o seu conhecimento empírico. E por outro lado, se tu é alguém que só se direciona para treinamento, a gente viu também, tem muitos que fazem isso, não sei se isso por causa de questões fiscais se apresentam assim, porque treinamento a gente paga menos imposto, né, do que com consultoria, mas tu fica muito no treinamento, tu fica alguém que só papagaiou o livro, tu reforça o teu conhecimento empiriológico, porque tu tem que estudar o assunto para transferir o conhecimento, mas tu não sabe nada do mercado. É tipo aqueles professores que são de carteirinha na universidade, o cara não trabalhou numa empresa, então como que ele pode falar da aula de administração se ele só leu as coisas nos livros? Então tem que ter um certo equacionamento aqui entre os produtos e serviços que os consultores oferecem. E falando das disciplinas essenciais, a primeira que eu falo, que eu recomendo é que tem que ter um código de ética, não tem como trabalhar sem um código de ética, e aí a gente então sugere que todo mundo aqui se associe, se já não é só, se associe à ABCO. A ABCO tem um código de ética de primeiro mundo, com ilustração visual, inclusive, e nós consideramos que esse talvez seja o principal benefício que nós, como entidade de classe, que reúne a categoria dos consultores, podemos oferecer a eles, né, uma espécie de guia de comportamento, de atitudes e comportamentos, para que eles demonstrem que trabalham sem conflitos de interesse, prezando sustentabilidade e responsabilidade social, com toda a responsabilidade profissional que a carreira exige, de forma íntegra, inclusive do ponto de vista da ética digital. Essas são as seções aqui do nosso código de ética, que eu recomendo que todo mundo leia. Basta acessar lá o nosso site e tem uma página lá específica com o PDF do nosso código de ética. Nós vamos ter um grupo de estudo no segundo semestre sobre as competências essenciais, mais especificamente sobre as competências comportamentais, mas eu destaco aqui a questão de pensamento sistêmico, porque os problemas são, de modo geral, sistêmicos, essa habilidade de negociação, tanto de preço quanto de soluções que devem ser tomadas, com a facilidade de comunicação. Então, de um lado, essas três. E complementando, do ponto de vista mais técnico, então, a competência de análise crítica, que se tem que ter para analisar de modo adequado os problemas, conhecimento de método de solução de problemas e de tomada de decisão para endereçar as soluções propostas. Então, do ponto de vista do projeto de consultoria, eu diria assim, que na prospecção de negócios, aquela fase que envolve análise de requisitos, proposta técnica e validação com o cliente, vão se destacar as competências de pensamento sistêmico, análise crítica e comunicação, e na parte de engajamento e contrato, vão se destacar as competências relacionadas à elaboração da proposta comercial e o contrato propriamente dito, que tem a ver com negociação e tomada de decisão. Então, aqui tem um leque de competências que eu sugiro que todo mundo vá atrás de melhorar, né, em relação a elas.